Salve, salve, leitores! Dando continuidade à nossa série conceitual aqui no canal, nós vamos falar hoje sobre o que é e para que serve a história. Já contamos com a presença do ilustríssimo professor de Sociologia Irã Andrade, falando sobre essa matéria, essa ciência do mecanismo social. Falamos também sobre arte, a importância de estudá-la com o professor Rodrigo Seixas, o grande e cabuloso. E hoje falaremos dela, a mãe, pelo menos para mim, a história. Por que estudar história? O que é história? Para que ela serve? Então, adequando essas perguntas para algo mais profundo, vamos lá. A história então serve para que a gente não repita os erros do passado? A história serve para que nós possamos prever o que irá acontecer no futuro? Já adianto que não é bem assim, mas vamos explicar os motivos durante esse vídeo e no final vamos chegar a uma conclusão bacana, ok? A primeira coisa que nós devemos ter em mente ao estudar, ao se debruçar sobre a história e o conceito dela, é que a gente tem que diferenciar a história da historiografia, ou seja, a história em si é a realidade histórica, é o próprio devir humano, a sequência de fatos políticos, sociais, econômicos que estão se desenrolando e assim que eles se encerram, eles viram passado. Quando eles viram passado, aí ele vira o objeto de estudo, o objeto de pesquisa de um profissional chamado historiador. Então, o historiador ele vai trabalhar com essa realidade histórica. Então, temos aí essa diferenciação entre história como o devir humano, as coisas que se sucederam, o passado, isso é história, e temos a historiografia, que é a escrita da história. É quando um profissional sentou-se e se dedicou a escrever sobre o passado. A gente pode pegar lá desde o início, na aurora do homem, as pessoas, os grupos sociais já tinham a necessidade de narrar as suas origens, de onde vieram, por que as coisas eram como eram. E essas são perguntas investigativas que são objeto da história. Mas lá na história antiga, digamos assim, nos antigos, nos gregos, romanos e outros povos antigos, você tinha essas explicações dadas através da mitologia. Era como funcionava a explicação do mundo, a cosmogonia. Eles explicavam tudo através dessa história, entre aspas, que não é história mesmo, é a mitologia, o mito. Então você tinha esse enunciado poético em forma de narrativa e o início era impreciso cronologicamente. Então você começava as narrativas assim: no princípio era assim, na aurora dos homens tal qual aconteceu e tal, e vai se desenrolando. Então essa foi a primeira fase, digamos assim, dessa necessidade do homem de narrar os fatos que precederam sobre o passado da realidade que ele vive. Mas os antigos também se preocuparam, alguns narradores antigos se preocuparam também em colocar no papel, colocar na pedra os fatos tal como eles passaram, ou uma tentativa de colocar no papel isso. Temos aí o caso de Heródoto, conhecido como o pai da história, Tucídides e tantos outros antigos que se debruçaram nesse trabalho também. A questão é que a história produzida por eles está num terreno um pouco fluido, porque eles não tinham metodologia, eles não tinham ciência, eles não levavam o ofício do historiador. Claro, a ciência ainda não existia em si, existia a filosofia, mas o método, o pensamento, a inteligência histórica nessa época ainda não estava desenvolvida. A história como nós entendemos hoje, modernamente, né? Vamos chegar lá. Então depois dos antigos nós também tivemos os medievais, né? Os autores medievais, Santo Agostinho e tantos outros que também escreveram história. Só que a história deles também sofria uma forte influência teológica, ou seja, era tudo para, digamos assim, justificar a providência divina. E também eles escreviam as famosas hagiografias, que são as histórias de vida dos santos. Então os textos eram sempre assim, evocando temas divinos, etc. E também através de crônicas. Muito da historiografia medieval, dos autores que viveram a época, se deram através de crônicas do tempo, de costumes, tá? E aí a história foi avançando, nós tivemos também o Renascimento, tivemos o Iluminismo, e tudo isso criou o caldo de cultura que desembocou no século XIX. O século XIX foi um boom na racionalidade humana.
Foi o século em que se criou uma espécie de fetiche pela ciência, pelo pensamento metodológico, pelo pensamento desenvolvido, pela inteligência racional. Então foi o século em que surgiram diversas ciências sociais. A sociologia, a história, a psicologia. Então tudo isso foi se desenvolvendo no século XIX, após a Revolução Industrial, o tecnicismo, o antropocentrismo, a razão como, digamos assim, o norte do ser humano. Então nós temos aí alguns autores dessa época que começaram a pensar a história enquanto ciência. Por que não, né? Vamos dar método à análise histórica. Vamos criar uma ciência da historiografia mesmo. Então, essa historiografia que vai ser criada, essa história que vai ser criada no século XIX, ela é muito, muito mesmo baseada nas ideias de Auguste Comte, que já foi falado aqui por Irã também, e as ideias positivistas, né? As ideias positivistas, o que era o positivismo? Como era a historiografia positivista? O historiador teria que se debruçar sobre as fontes históricas e colocar no papel, tentar colocar no papel a realidade histórica, o passado como ele foi. E ali ele fecha uma análise como se ele tivesse, digamos assim, assambarcado todo o passado, aquele recorte que ele quis falar sobre ele. Por exemplo, a independência do Brasil. Ele pega os papéis da independência do Brasil, os tratados, os memorandos, as cartas de Dom Pedro, etc e tal, se debruça sobre aquilo e escreve a história da forma mais objetiva possível, sem emitir opinião, um olhar científico. Era a ilusão racionalista do positivismo. Essa forma de se fazer história através de documentos oficiais do Estado, isso foi quebrado com o tempo. Hoje em dia ninguém respeita esse tipo de visão. O positivismo é muito datado. Assim como também em outras ciências, ele teve sua importância na época, mas hoje em dia ninguém considera ele para fazer análise histórica, tá? E essa visão positivista que se atinha aos fatos, ou seja, era uma história cronológica, contando fato atrás de fato, como se fosse uma narratividade perfeita, e a ilusão de fazer um construto histórico da realidade que se passou. Isso não é possível, mas eles acreditavam nisso, tá? E depois vem Karl Marx, Friedrich Engels, com o materialismo histórico, né? O materialismo dialético. Então, a abordagem que Marx vai colocar para a história difere totalmente do positivismo. Por quê? O positivismo é factual, se baseia na sequência de fatos através da análise dos documentos oficiais do Estado. O Marx ele vai preconizar uma análise estrutural, ele vai na base. Qual é o motor da história? Então ele vai começar a analisar classes sociais, ele vai começar a analisar o modo de produção, como é que aquela sociedade lida com a sua economia. E isso tem a ver com os acontecimentos históricos. A teia que há por trás, a base dos acontecimentos históricos está na estrutura, nos conceitos de estrutura e superestrutura, quase não sai. Então Marx vai começar a aprofundar essas análises, colocar classes sociais, luta de classe, modo de produção, mais-valia e diversos outros conceitos que dariam um vídeo à parte completo sobre isso. Futuramente a gente pode até fazer isso, deixa nos comentários se te interessa. Mas também Marx teve uma visão, surgiram críticos ao materialismo histórico que diziam que Marx tinha uma visão voltada muito apenas para a economia. Então eles chamavam a história de Marx, como ele fazia, a historiografia dele. Ele não era bem um historiador, mas um analista histórico, né? Ele tinha uma análise muito economicista, ou seja, ele se vinculava apenas às estruturas econômicas de modo de produção para explicar a realidade histórica. Então surgiram autores que vão de encontro a isso e vão abordar a história de outra forma. Essas visões vão se modificando de acordo com as diversas realidades, com os novos fatos, acontecimentos, Primeira Guerra, a Revolução Industrial vai se avançando. E então a história começa a sair também dessa escola materialista, dessa escola que se atém apenas à economia e à estrutura. Você tem também a análise weberiana, futuramente a gente pode falar também, que vai buscar um pouco de análise também na cultura e na religião. E nós temos, no desembocar aí do século XX, a análise totalmente diferenciada, uma nova forma de ver a história, de estudar a história, de analisar os fatos, tá? Nós temos
duas figuras centrais para essa mudança de paradigma, que é Marc Bloch e Lucien Febvre. Esses dois caras, eles vão criar uma revista chamada Revista dos Análises. Depois, essa revista vai trazer artigos, estudos, que vão revolucionar a forma de se fazer história. E vão influenciar tanto os autores do mundo todo, que vai ser criada, digamos assim, entre aspas, a Escola dos Análises. École d'Analyse. Eu não sei falar francês, mas é mais ou menos isso aí. E surge na França em 1929. E qual era o objetivo desses caras? Eles disseram o seguinte: cara, não dá para analisar a sociedade apenas do ponto de vista, digamos assim, econômico, ou só dos fatos históricos, dos políticos. Pô, a vida, a realidade, o passado não é feito apenas de Napoleão Bonaparte, de Hitler ou de Otto von Bismarck. E as pessoas? E o cotidiano das pessoas? E os trabalhadores do chão da fábrica? Onde é que está a história desse povo, das pessoas comuns? A história que se desenrola ao nosso redor, a história da cultura, a história do urbanismo, a história das cidades, a história do sexo, a história das crianças, a história das minorias, a história dos negros, a história das mulheres. Onde é que está esta história? Porque só o que a gente vê é a história dos grandes fatos, dos grandes acontecimentos que até então eram narrados, né? A estrutura social, ou então a independência, ou isso, ou tal. Não, cara, vamos quebrar isso. Vamos começar a analisar outras fontes históricas, porque até então toda a história só era baseada em documentos oficiais e tal, e tal, e tal. Então, os historiadores da Escola dos Análises vão começar a mudar o conceito de fonte histórica. A fonte histórica, gente, eu falei um pouquinho no início do vídeo, mas vou dar um conceito mais amplo agora. Fonte histórica são todos os vestígios do homem, certo? Que o homem deixa através do tempo, tá? Como, por exemplo, cartas. Nós podemos também usar, por exemplo, o positivismo se baseia nisso aqui, Pega um documento oficial do governo, isso aqui, para quem não sabe, gente, é a réplica, foi o decreto da Lei Áurea, aqui é a Lei Áurea, e declara extinta a escravidão no Brasil. São 2 artigos só, a Lei Áurea. Então o historiador vai pegar esse documento aqui, ler, tá? E analisar a sociedade da época a partir disso aqui. Isso aqui de acordo com o positivismo, tá? A Escola dos Análises diz, não, claro que não. Vamos pegar também, cara, vamos pegar os jornais. Vamos pegar os jornais, o jornal do dia da proclamação da República do Correio do Povo, É uma réplica, tá? Viva a República Brasileira. E aqui tem a opinião de alguns jornalistas. E daqui você também escreve a história. Vai inferir daqui uma série de coisas e através de metodologia você vai escrever a história. E os historiadores também da Escola dos Análises podem pegar também, por exemplo, um folheto de propaganda da época, de uma papelaria. Olha só como era. Então, através da análise imagética dos símbolos daqui, você pode escrever sobre a história daquele período, como é que as pessoas se relacionavam àquela cultura da época. Então, essa abordagem das fontes históricas de uma nova forma vai ser fundamental para a Escola dos Análises. E vai surgir também, por exemplo, a história oral. Tem um livro muito legal aqui sobre história oral, que você simplesmente pega relatos de velhos, por exemplo, um vovô que viveu no interior de Lagarto, uma cidadezinha, e vai dizer como era a década de 20 lá. Você pode pegar esses relatos e transformar em história. É isso que as Escolas dos Análises vai fazer. Temos também aqui o Queijo e os Vermes, Carlos Ginzburg, que também vai falar sobre a microhistória, ou seja, a história do pequeno, a história do operário, e vai escrever sobre aquilo também. Então nós temos aí esse boom, essa virada de paradigma com a Escola dos Análises. E eu poderia seguir falando um monte de curiosidades e temas legais sobre a história da história. Em futuros vídeos a gente pode abordar isso. Mas só para encerrar essa questão do ofício do historiador, o que é que ele faz, eu gostaria de dar um exemplo, fazer uma comparação com vocês, para que vocês compreendam e mudem a visão de vocês sobre a história, tá? Por exemplo, esse quadro do René Magritte que está aqui, que está aparecendo agora, se chama A Traição da Imagem. Ele está escrito em francês. Isto não é um cachimbo. Mas você tem a imagem de um cachimbo, a representação de um cachimbo, tá? Mas essa brincadeira que o René Magritte faz é justamente para isso. Isso não é um cachimbo, isso é um quadro com a pintura de um cachimbo. A história também, gente, é a representação da realidade histórica, certo? A história é a escrita do que se passou. Alguém vai escrever aquilo. Então não existe uma história, existem as histórias, existem
várias histórias. Cada historiador também tem sua subjetividade, sua ideologia, a sua formação própria, metodológica, e vai escrever a história do seu próprio jeito. Então nós temos que entender isso. Por isso que tanta confusão hoje em dia, né? Os pós-modernos e tal, relativiza tudo. Como é que a gente vai se situar nisso? Só estudando muito, galera, para saber diferenciar o que é uma história bem feita, com método, com ciência, tá? Do que é uma história assim, feita nas coxas, apenas para causar polêmica, como acontece muito hoje em dia. Então, é assim que se produz a história. E para concluir esse vídeo, eu gostaria de responder as perguntas iniciais. Será que a história serve para prever o futuro? Bom, como a gente já falou, claro que não. Claro que não. A matéria de estudo da história é o passado. Nós não conseguimos prever o futuro de maneira nenhuma, gente. Sempre pergunto para o historiador, e o que você acha que vai acontecer? Cara, se eu soubesse, se o historiador soubesse, ele era rico, e não esse ferrado que são todos os historiadores financeiramente. E também a outra pergunta é a seguinte: será que a história serve para que a gente não repita os erros do passado? Eu não colocaria dessa forma. Não é dessa forma que a gente tem que abordar. A história serve para basear as escolhas do homem no presente. Ou seja, para dar uma condução à ação humana no presente. Um general, ou então um presidente, ou então um professor, ao tomar uma decisão, ele tem que se basear nos exemplos históricos. E daí está a importância da história. Antes de você agir no presente, você vai ter que fazer uma análise histórica da sua ação e das consequências dela. A história está intrinsecamente ligada ao presente, gente. As questões que nós abordamos nos livros de história, elas têm mais a ver com o presente do que com o passado. Então nunca desvincule uma coisa da outra. Elas são interdependentes, interconectadas. Os temas, eles são muito ligados. Eu gostaria de saber o que você achou dessa aula, se você tem sugestões para novos temas, novos vídeos de conceito também. Por favor, deixe o seu joinha, deixe a sua curtida aí. Deu tanto trabalho para fazer esse vídeo. E se inscreva no nosso canal. E até a próxima, gente. Muito obrigado. Valeu!